Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos à nossa aula de história. Vamos à página 142, ok? Diversas civilizações construíram pirâmides ou outras grandes construções de pedra. No continente americano, uma das mais antigas civilizações a construir pirâmides foi a civilização Maia, considerada uma das mais importantes civilizações pré-colombianas, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Grande parte do povo maia habitava aldeias em meio às florestas, enquanto os nobres, sacerdotes, comerciantes e artesãos viviam nas cidades, onde aconteciam as grandes cerimônias religiosas, momento em que as pessoas que viviam na floresta iam até as cidades. As cidades tinham lagos, templos, jardins, palácios, praças e pirâmides. Diferentemente das pirâmides egípcias, cuja função principal era servir como tumbas aos nobres, as pirâmides do povo maia serviam como templos religiosos e, por sua altura, cerca de 70 metros, os maias acreditavam que estariam mais próximos do céu. As pirâmides maias eram construídas com poucas janelas e paredes grossas, feitas de terra e forradas de pedras e estuque, mistura de cola e gesso. Essas obras eram realizadas pelos camponeses, quando eles não estavam trabalhando na agricultura, certo? Então, quando eles não estavam na agricultura, os camponeses trabalhavam nas construções das pirâmides. Observem aqui abaixo a imagem, né, de uma pirâmide localizada no México. Na página 143, nós já realizamos a leitura, obtivemos algumas informações na página 142. Na 143, atividade 1, numere os parágrafos do texto e relacione as ideias a seguir com o parágrafo correspondente. Então vamos lá, nós temos as afirmações e temos que relacionar de acordo com a informação do texto. Como eram as cidades maias? Como eram as cidades maias, nós localizamos no parágrafo 2, que fala que nas cidades onde aconteciam as grandes cerimônias religiosas, momento em que as pessoas que viviam na floresta iam até as cidades. As cidades tinham lagos, templos, jardins, palácios, praças e pirâmides. Então, como eram as cidades maias? Coloquem aí o número 2. As construções de pedras feitas pelos maias. Isso nós localizamos no parágrafo 1. Construções, diversas civilizações construíram pirâmides ou outras grandes construções de pedra. Então, na segunda frase, as construções de pedra feitas pelos maias. Coloquem aí o número 1. Vamos à próxima. Quem construía as pirâmides maia? Essa informação nós localizamos no último parágrafo, no parágrafo 4º, no quarto parágrafo. As pirâmides maias eram construídas com poucas janelas e paredes grossas, feitas de terra forradas e pedras de estuque. Essas obras eram realizadas pelos camponeses. Então, quem construía as pirâmides maia? Número 4, que traz a informação que era construída pelos camponeses. A última frase, as funções das pirâmides maias e das egípcias. Isso nós localizamos no parágrafo 3, onde diz que a pirâmide egípcia, cuja função principal era servir como tumbas aos nobres, e as pirâmides do povo maia servia como templo religioso.
Então, número 3, nós vamos ter a seguinte sequência: 2, 1, 4 e 3. Na atividade 2, explique a diferença entre os egípcios e os maias quanto ao uso das pirâmides que construíram. Nós acabamos de falar sobre isso. Para os egípcios, as pirâmides serviam como tumbas. Para os maias, eram templos religiosos, ok? Então, respondemos a essas duas atividades. Vamos para a página 144. Os maias construíram diversas cidades independentes umas das outras. Construíram grandes edifícios para homenagear os deuses e para observar os astros. Tinham grande interesse na astronomia e promoviam estudos científicos sobre ela e a matemática. Desenvolveram escrita baseada em desenhos que até hoje foram pouco decifrados. Então, aqui nós temos abaixo a imagem, né, dos glifos maias em estuque no Museu do Palenque, no México. Então, aqui nós podemos observar um pouco dos registros maia, da escrita dos maias. O povo maia foi dominado por um outro povo da região, o asteca. Os astecas herdaram muito da cultura dos maias e também desenvolveram. Então, eles aproveitaram muito do que os maias haviam feito e desenvolveram mais, foram além, eles aperfeiçoaram. A imagem a seguir é de uma pirâmide asteca. Então, vocês observem uma pirâmide asteca. É bem semelhante à pirâmide maia, mas uma construção melhor, mais aperfeiçoada. Na página 145, para finalizarmos a nossa aula, nós vamos responder algumas atividades. 3. Converse com seus colegas e o seu professor para responder as seguintes questões. Letra A. Há alguma semelhança entre a pirâmide asteca e a pirâmide maia? Sim. Como são as faces de cada uma? Em degraus, tanto a pirâmide maia quanto a pirâmide asteca apresentam degraus em sua construção. Qual das duas representa uma engenharia mais avançada? A pirâmide asteca, porque os astecas conseguiram aperfeiçoar e melhorar as construções. Por meio dessa comparação, é possível perceber quanto os astecas herdaram da cultura dos maias e a aperfeiçoaram. Os astecas foram grandes construtores de cidades, templos, palácios, estradas, calçadas, pontes e de muitas outras obras. As pirâmides egípcias, maias e astecas que você estudou são consideradas patrimônio mundial da humanidade. Você sabe o que isso significa? Sim, acredito que todos saibam, porque nós já conversamos em outros bimestres sobre isso também. A Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, adotada em 1972 pela Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, a Unesco, tem como objetivo incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados significativos para a humanidade. De acordo com a classificação da Unesco, o patrimônio cultural é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Então, agora que você já sabe o que é patrimônio da humanidade, com seus familiares, faça uma pesquisa sobre os patrimônios da humanidade do Brasil e do mundo, ok? Então, fica aí essa dica. Nós não iremos confeccionar
painel, pois estamos em aula online, mas vocês podem sim pesquisar e listar alguns dos patrimônios históricos do Brasil. A nossa aula de história finaliza aqui. Muito obrigado.